Começa agora o Off Topic Podcast dos Poligonautas. Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Topic! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o What the Hell. Diga. E aqui, do meu lado direito, anti-esquerdo, não é um docinho de padaria, mas é um sonho muito gostoso. Que é isso? Eu sou seu docinho de coco. Schwarza! Olá, pessoas. E aqui comigo, triste porque com a Yoko Ono o sonho acabou dos Beatles? Como assim, velho? E aí, galera, eu sou o Kaká. E ainda sem acreditar aqui, achando que é um sonho de estar participando do Off Topic. É isso aí, galera. Estamos aqui então, novamente com mais um Off Topic. E eu acho que vocês já repararam, né? Com essa abertura cheia de sonhos. Muita abertura. Que nós vamos falar de sono. Olha só. Vamos falar dos mistérios dessa coisa maluca que acontece com a gente quando a gente vai deitar à noite. Mas nem por isso o papo vai dar sono. A gente espera que não, né, cara? Né? A gente vai tentar, né, falar um pouquinho sobre sonhos, né? Que existem bastante coisas interessantes que acontecem durante os sonhos. Que, inclusive, é uma coisa bastante estudada, né, por pesquisadores. Tem ainda partes dos sonhos que a ciência, na verdade, desconhece um pouco até, né? Sim, é uma ciência ainda que a ciência ainda tá tentando descobrir, né, cara, muita coisa do sonho. Exatamente. Vamos falar de coisas estranhas que acontecem durante o sono e coisas assim, muito, né? Estranhas. Mas antes disso, nós vamos à nossa leitura de e-mails no nosso Fala, meus fofos! Ai, meu Deus do céu! Bom, Schwarza, então estamos aqui novamente no Fala, meus fofos. Olha só. Pra ler o feedback da galera, o e-mail que a galera manda, os nossos feios e coisas do tipo. É o feed que volta. Antes, logicamente, de ler os e-mails, a gente sempre tem os recadinhos. Não se esqueça de se inscrever no nosso feed. Você pode encontrá-lo aí no post mesmo. E você pode cadastrar o nosso feed no iTunes para que você possa baixar e escutar o nosso queridíssimo Off Topic dentro do seu player preferido ou seu leitor de RSS preferido, cara. É muito fácil. Muito fácil. Então, pessoal, para quem já tá acostumado aí a escutar podcast no iTunes, é só fazer o cadastro, é muito facinho, muito fácil mesmo, como o Schwarza disse. Ali na parte foi o Silvio Santos. Ele está aqui com a gente. Ali na parte de cima você tem um menu avançado, se eu não me engano, dentro do iTunes. E ali você tem assinar podcast. Colocou o endereço do feed que está aí no post dentro daquela barrinha que está em branco, você automaticamente já assinou e ele já vai baixar então os últimos episódios do Off Topic. Muito fácil. Olha só, é mais fácil que 2 mais 2 é 5. É, muito fácil. Errei. Isso aí é referência do 1984, hein, cara. Olha só. Muito bom. Tem um Radiohead também que faz uma música. Sim, mas os caras pegaram referência do 1984. Mas enfim. O pessoal também tem reclamado que não está conseguindo baixar o MP3 pelo post. Tá? Pessoal, muito fácil, vocês vão ter o link aí do post. Se vocês clicarem no link, vocês vão para uma outra janela e ele vai reproduzir o Off Topic no seu navegador. Porém, se você clicar com o botão direito e escolher a opção salvar como ou salvar destino como, ele vai salvar o MP3 do episódio no local que você escolheu do seu computador. Olha só. Então esse é o macete, clica com o botão direito, seleciona a opção salvar destino como ou salvar como, eu não sei, depende muito do navegador que você usa. E aí você escolhe o lugar onde você vai salvar o arquivo em MP3 e pronto, tá no seu computador, é só você escutar. Mas que beleza. É muito fácil, cara, muito fácil. Então não tem segredo, tá? Podem então baixar dessa forma. E obviamente não deixe de continuar mandando os e-mails, né, pro offtopic@poligonautas.com. Você pode mandar feedback, críticas, pode mandar dinheiro, pode mandar os nossos feios também. Sim, por que não? Pra lá. Dizer também, pessoal, rapidinho, outro recado, que a gente infelizmente não tem como responder todos os e-mails, pessoal. O que a gente faz é filtrar os e-mails para fazer a leitura aqui dentro do Off Topic, mas infelizmente a gente não tem como responder todos ainda, né, cara?
Sim, a gente acaba pegando os mais relevantes com o assunto, né, do off-topic anterior, né? Exato. Não tem como ler todos. A gente consegue, obviamente a gente lê todos, mas não consegue respondê-lo, tá? Sim. Então, pessoal, não sintam-se excluídos, tá? A gente com certeza lê todos os e-mails, mas não tem, obviamente, como colocar todos aqui na leitura, ou mesmo responder todos vocês, tá? Mas continue mandando, a gente sempre lê, tá? Não se preocupem com isso, porque todos são lidos. Sim, a gente lê porque a gente é muito carente, cara. A gente precisa desse feedback, a gente precisa ler que somos amados. Exatamente, pessoal. Então não deixe de mandar um e-mail achando que a gente acaba não lendo e tudo mais. A gente lê todos, mas infelizmente não dá pra responder. Sim. Bom, e para você que não quer escutar a leitura de e-mails, escute o recado do nosso amigo, muito educado e muito erudito. Se você não quer escutar a leitura de e-mails, seu lazarento, pule para 17 minutos e 30 segundos. Eu quero minha bola quadrada. Bom, o primeiro e-mail é do Marcelo, ele tem 18 anos e ele mora no Núcleo Bandeirantes, Distrito Federal. Núcleo? Caraca, o cara mora numa célula? Ai, cara, eu nunca entendi essas coisas de Brasília, cara. É tipo, Ala Norte, Asa Norte, é tudo diferente lá. Tudo diferente lá, né? Lá é tudo do avesso. Eu nunca entendi. Mas enfim, alguém de Brasília aí explica pra gente por que chama... que os nomes aí são diferentes. Gostei bastante desse último off-topic, apesar de nunca perder os episódios do Homem-Aranha que passavam na TV Globinho. Olha aí a TV Globinho aparecendo novamente. Sim. Eu nunca acompanhei os HQs do Homem-Aranha e esse off-topic foi bastante esclarecedor pra mim. Que bom. Um ponto que vocês esqueceram de falar foi justamente os desenhos que passaram na TV. Mesmo deixando passar esse detalhe, foi um off-topic muito bom. Seria massa se vocês fizessem um off-topic só sobre heróis da DC ou da Marvel. Um grande abraço e sucesso. Quanto à questão dos desenhos, a gente acho que deixou claro no off-topic que a gente iria falar basicamente dos filmes, né, sim, cara, sim. da trilogia. E de quebra iria pegar algumas referências também do quadrinho, mas ele não era um off-topic baseado nos quadrinhos, né? Ele não ia falar de tudo do Homem-Aranha, né? A gente focou mais nos filmes mesmo, né? Exatamente. E não tem como não falar de quadrinhos, né? Falando do Homem-Aranha. Mesmo porque a gente tentou pegar aí o hype do lançamento do novo Homem-Aranha, né? Sim. E aí então a gente resolveu falar um pouquinho dos filmes, mas o foco realmente não era o HQ, e sim os filmes, mas como é um herói que vem dos HQs, né? A gente não tinha como deixar de falar dos HQs. Mas aí, no caso, a gente pega um dia e faz um off-topic, né, do Homem-Aranha só dentro do mundo HQ, né, cara? Sim, por que não? E sobre os desenhos... E sobre os desenhos animados do Homem-Aranha, cara, tem muitos desenhos, sabe? Ele só não ganha do Batman, né, cara, em desenho. O né? Batman tem mais, mas tem aquele dos anos 90 do Homem-Aranha que era muito bom. Sim. Né? E teve um que era muito ruim, que era em computação gráfica, que era uma porcaria. Tem um recente, assim, eu acho que o que eu assisti foi mais um recente mesmo. Que tinha... tá bem molecão, o Peter Parker e tal. Era bem legal também esse desenho. Tem muito desenho. O próximo e-mail, né, é do Gabriel, de 15 anos, que mora em Londrina, Paraná. Ah, que legal. Ele vem dizer que escutou off-topic desde o segundo e sempre achou um complemento semanal obrigatório. Olha Ele só. diz que adora massagear nossos egos. E eu me sinto com o ego massageado agora. As minhas costas também estão precisando de uma massagem. As minhas também, cara. Ele disse que gostou muito do off-topic, porque tratava de um assunto, né, que é o incrível Homem-Aranha, né, um personagem que ele gosta, né? Uhum. E ele diz daqui que o personagem representa um grande peso pro cinema, né? Homem-Aranha, ele é um peso, assim, pra cultura pop, se for ver, não só pro cinema. Cara. E pros HQs, vídeos, principalmente, né, cara? Sim. E, aliás, ele fala aqui no e-mail que a gente falou de forma... Falou pouco das HQs, né? Que a gente deveria ter falado de uma forma resumida. Novamente, a resposta que eu dei pro e-mail anterior, né? Sim, mas a gente falou de uma forma resumida de quadrinho, se for ver. Né? A gente falou... né? Aí ele cita aqui que a gente devia ter falado um pouco da saga do Clones. Cara, a saga do Clone é uma saga muito extensa. Acho que ela durou 1 ano, 2 anos. Uhum. Não lembro. Sei que foi extensa, entendeu? Daria um programa inteiro só sobre essa saga, cara. Pois é. Não dá pra ficar, tipo, também falando de tudo, que senão a gente vai ficar com um off-topic de 3 horas, né? Sim, aí ele pede também, vocês deviam ter falado do Venom, sendo que no quadrinho Ed Brock era um amigo do Peter, né? Uhum. E outra falha foi que no quadrinho eles tocaram no assunto pais do Peter, sim. Isso é verdade, eu acabei de pensar. Isso na verdade, a gente recebeu também, pessoal, uma série de e-mails dizendo, porque no off-topic que a gente disse, eu não sei se foi eu exatamente que falei, mas eu peguei essa informação, na verdade, do Schwarza, então feio pro Schwarza! Ai,
Ai, meu Deus! Porque, realmente, como eu havia dito, eu não tinha lido muitos quadrinhos, né? E o Schwarza mesmo tinha falado pra mim que os pais do Peter não foram citados nos HQs. Porém, depois a gente buscou informação, né? Acho que você pode até falar um pouquinho sobre isso, né, cara? Sim. Tem uma diferença. Tipo assim, no quadrinho foi citado. É que tem um problema. Eu tava lendo o quadrinho do Homem-Aranha até a saga do clone. Uhum. E até onde eu tava lendo, não tinham falado dos pais dele, Sim, né? Então sim. foi um evento que aconteceu depois, né? Que foi revelado depois. Então eu realmente não sabia, mas realmente eu conferi. Uhum. E os pais dele trabalhavam pro FBI e morreram num acidente de avião, como o Gabriel diz no e-mail, né? E o Gabriel também sugere aqui no final do e-mail pra a gente falar do X-Men, né? E sobre o Batman, né? Cara, aliás, muita gente nos comentários do post falando do Batman. Pessoal, é só vocês usarem um pouquinho a cabeça que vocês vão saber quando vai sair o próximo off-topic de Batman. Quer dizer, o próximo não teve nenhum ainda, né? Mas se vocês pensarem um pouquinho, a gente está postando um off-topic de Homem-Aranha perto do lançamento do filme. Então quer dizer que o off-topic sobre o Batman vai ser quando? Quando, pessoal? É só pensar um pouquinho. Uma pista. Esse ano vai ter um grande evento do Batman no cinema. Exatamente. Então é óbvio, pessoal, que a gente vai fazer um off-topic sobre o Batman, tá? E porque todo mundo sabe que é o nosso herói preferido. Então aguardem, é só vocês terem um pouquinho de paciência. Logo, logo vai ter um off-topic exclusivamente pro Batman. Uhul! O próximo e-mail é do Paulo, ele tem 17 anos e ele não disse onde ele mora. Você é um rapaz muito mau, você precisa dizer onde você mora, rapaz. Olha, aliás, a gente tem recebido e-mails assim, dizendo só nome, o pessoal não tem colocado idade e nem onde mora. Pessoal, eu vou pedir pra vocês mandarem com o nome, idade, onde vocês moram, pra gente saber quem escuta o off-topic, quem são vocês. É o nosso censo, é a nossa forma de saber qual é o público que a gente tá atingindo, cara. Sim, por que não? Então não esqueça de mandar nome, idade e onde você mora, por favor. E o Paulo, ele diz aqui que percebeu que a gente esqueceu de falar do Carnage, que é o Carnificina, no off-topic sobre o Homem-Aranha. Se vocês esqueceram, tem uma foto dele. Ele mandou uma foto do Carnage aqui pra gente. Observação, tá muito maneiro o off-topic de vocês, sempre muito criativo, mas achei que falar sobre só um herói não é muito relevante, apesar do tempo do podcast ter sido bem gasto, abrangendo, ele escreveu errado, mas eu estou lendo certo, abrangendo bem o assunto, mas por mim poderia ser um off-topic tipo do universo Marvel. Ele queria que a gente tivesse falado de todos os heróis da Marvel. Eu posso dizer uma coisa? Você pode dizer uma coisa, cara, você fica à vontade. Então eu vou dizer duas coisas. Você falou que era uma, cara. Agora vai ser duas. Então tá bom. Vou dizer três, então. Não! Cara, eu não concordo que falar de um herói só não seria uma coisa muito abrangente ou relevante. Eu também não concordo. Que nem ele disse no e-mail. Por quê? Porque você pode ver que os dois e-mails anteriores, o pessoal reclamou que a gente deixou de falar coisas do Homem-Aranha. Exatamente, tem muita coisa. Tem muita coisa, cara. Então, até faltava coisas pra colocar nesse off-top sobre o personagem, entendeu? Porque é um personagem muito rico, que existe já há 50 anos, entendeu? Então, dá sim pra fazer um off-topic sobre cada personagem da Marvel, se quisesse. Com certeza. Porque eles são personagens ricos, entendeu? Com certeza. E, assim, só um recado, pessoal. É óbvio que a gente vai fazer off-topics sobre personagens mais relevantes, Batman, X-Men, de repente Vingadores, que eu acho que é interessante a gente falar também. Sim. A gente vai fazer tudo isso. Tem muitos assuntos pra falar, tem muita coisa pra tratar no off-topic. Então não dá pra trazer tudo de uma vez, né? Tem que guardar algumas coisas pro futuro, né, cara? Sim, porque o futuro a Deus pertence. Vai que a gente fica rico aí, né? E de repente possa fazer um off-topic especial com o Silvio Santos. Com ele participando, aliás. Exatamente. Bom, então vamos lá, Schwarza, pro próximo e-mail. Bem, o próximo e-mail começa com: E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Bruno Jovem. Olha só, é um cara jovem. Olha, é bem jovem, ele tem 21 anos. É realmente jovem. Sou de Manaus e curso publicidade. Olha só, publicitário. É um publicitário maluco. E diz que é fã do nosso trabalho. Ele diz que no último off-topic nós falamos que nos gibis nunca falaram dos pais do Peter Parker, né? Como a gente falou. Feio do Schwarza! Mas me lembro que no desenho dos anos 90, que passava no Fox Kids, tinha uma parte que dava a entender que os pais do Peter Parker faziam parte da SHIELD. Olha, cara. A grande famosa SHIELD, cara. A grande famosa SHIELD, hein?
Do Nick Fury lá. Cara, essa informação é nova até pra mim. Eu não conhecia também. Se não me engano, eles eram cientistas da SHIELD. Uhum. E aí ele diz aqui que se confirmar isso, no filme pode ser uma deixa pra que o Homem-Aranha participe nos Vingadores e, enfim, né, seja uma ligação, né, porque no Vingadores tem a SHIELD, os pais do Peter também eram da SHIELD, sim, pode ser o Ed. Sim, mas, cara, eu acho... Isso, assim, eu tenho lido algumas matérias sobre isso, porque já apareceu algumas coisas que dão a entender que isso vai acontecer, mas tem aquela história, né, os direitos estão em empresas... As empresas que detêm os direitos do Homem-Aranha não é a mesma que detém os direitos da Marvel, né? São coisas totalmente diferentes. Então, isso com certeza vai, né, dificultar bastante esse tipo de acontecimento aí, né? Bastante mesmo, porque a Sony Pictures, que tem os direitos do Homem-Aranha, o contrato que a Marvel fez com eles foi assim: eles tinham que lançar um filme do Homem-Aranha a cada 4 anos, e se eles não lançassem o filme, eles iam devolver o personagem pra Marvel. Só que a Sony Pictures não vai deixar de lançar o filme do Homem-Aranha assim, tão cedo. Com certeza. Porque é um personagem muito rentável, então ela não vai ceder o personagem de volta pra Marvel, mas nem que a vaca tussa. E até um produtor acho que da Marvel deu uma entrevista essa semana, que perguntaram pra ele, né, e aí, um possível envolvimento do Homem-Aranha no próximo Vingadores? E o cara falou, cara, é bem difícil. Eu li essa informação também, cara, num desses sites de quadrinhos e tudo mais, que realmente era bem difícil. Hoje eles não conseguiriam fazer esse tipo de associação, né? Mas, cara, vamos esperar, de repente aí acontece um milagre, né? E as empresas queiram juntar aí os dois mundos, né? Na verdade, o mundo dentro do HQ é da Marvel, né? Sim, da Marvel. Mas dentro dessas empresas aí que detêm os direitos autorais, né? Vamos ver se os caras conseguem um bem bolado e conseguem fazer um filme. Acho que seria bem legal ver o Homem-Aranha com os Vingadores, né, cara? Sim, é porque tem uma fase dos quadrinhos que o Homem-Aranha se ingressa nos Vingadores, né? Bom, a gente viu Mario e Sonic no mesmo jogo, por que não? Não é? Então eu acho que nada é impossível, né? Bom, pessoal, então é isso. Essa foram a leitura de e-mails no Fala Meus Fofos. Uhum. E agora vocês vão ficar com um off-topic que ficou bastante interessante, bastante legal. Sim. Vai ter muitas histórias pessoais sobre os mistérios do sono. Meu Deus, minha intimidade, não! Então é isso, pessoal. Fiquem aí e escutem o nosso Off-Top! Uhul! Sono. Segundo a enciclopédia, vem do latim sono, que tem o mesmo significado. É um estado ordinário de consciência. Ordinário? Complementar a vigília. Vigília é aquele estado onde você tá com a sua cabecinha no travesseiro e em seguida vem o sono. Normalmente, né? Quando a pessoa tá com insônia, não vem o sono. Quando eu tô de pé, às vezes dá sono também. Exatamente. Em que há um repouso normal e periódico, caracterizado tanto no ser humano como em outros vertebrados, pela suspensão temporária da atividade perceptível sensorial e motora voluntária. Quer dizer, tudo isso quer dizer que você tá dormindo. Agora eu tô entendendo tudo. Agora tudo faz sentido. Essa primeira parte do off-topic, galera, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre os mistérios dos sonhos propriamente ditos, né? Porque, como a gente havia comentado no início do off-topic, existem muitos estudos, né, de pesquisadores que estudam o sono propriamente dito, e o sonho ainda é uma parte, né, do sono que muitos pesquisadores ainda tentam desvendar, né, uma coisa que a gente não sabe exatamente quando acontecem. Tem tipos de sonhos diferentes também, né, não tem só aquele sonho de padaria. É que o cérebro, ele não é que nem um coração, né, cara, pra você saber como ele funciona. Você vê o coração, você vê lá as veias, você vê lá os negócios lá, você sabe como funcionar, aqui passa sangue. Exatamente. O cérebro não, né, cara, ele trabalha com pulsos elétricos, um monte de coisa que é difícil até decifrar o que tá acontecendo. Exato. Tem um britânico, né, eu não sei se ele ainda é vivo. Em 1983, o nome desse britânico é Francis Crick. Ele publicou um trabalho afirmando que os sonhos funcionam como uma espécie de lixeira virtual. Igual do Windows? Exato. Eles descartam as memórias inúteis que, teoricamente, a gente teve durante os dias. O dia, na verdade, né? Tipo, todas as memórias que você teve durante o dia,
no sonho você descartaria essas memórias em forma de sonho, né? Esse estudo do Francis, ele vem em contradição a um estudo do próprio Freud, que dizia que os sonhos simulam nossos desejos e medos reprimidos, na verdade, né? Por exemplo, você tem uma vontade, sei lá, de repente de ganhar alguma coisa ou de comprar alguma coisa, e você sonharia com essa coisa material, ou algum desejo mesmo, uma vontade de ter alguma coisa, né? Mas aí no caso, ele não seria reprimido, porque você teria vontade, né? Aí no caso, quando é reprimido, é uma vontade oculta, que você tem, mas o seu lado... Como é que se fala? Tem um inconsciente, e o seu consciente não aceita, porque é errado. Ah, entendi. Entendeu? Eu acho curioso essa teoria do Francis, porque ele fala de você descartar, mas, ao meu ver, assim, pelo menos da minha experiência, assim, vamos dizer assim, de dormir, né, de tantos anos dormindo, a minha sensação é de que você simplesmente prolonga aquele dia que você tem os seus pensamentos, e quando você dorme, o cérebro continua com aquela atividade e às vezes resolvendo problemas do dia que passou. Mais do que jogar fora, porque muita coisa às vezes que tu sonha, tá certo que muita gente esquece, né? Não lembra do sonho e tudo, mas tem muita gente que acorda e lembra do sonho, assim, e o que pensou e tudo. Eu acho que com certeza, assim, a teoria do Francis, ela é muito mais plausível, né? Eu não sei, assim, estudos científicos a fundo, mas a teoria do Francis, eu acho que coincide mais inclusive com experiências. Eu acho que a gente aqui pode até dizer que, com certeza, a gente já sonhou muito mais com coisas que aconteceram durante o dia, do que com coisas reprimidas, né? Como o Schwartz havia dito, né? Sim. Eu nunca botei não digo muita fé, mas nunca achei muito coerente as teorias do Freud. Ele falava que todo sonho que você tinha era relacionado de alguma maneira ao sexo. Por exemplo, se você estivesse sonhando com a menina andando no parquinho com 2 bexigas, as 2 bexigas seria símbolo para seios. Caraca. Né? E se você sonhasse, sei lá, com charuto ou com dirigível, sei lá, enfim, seria um pênis. E ele falava que todo sonho tinha isso. Se você sonhava, sei lá, com a tua vizinha, é porque inconscientemente você tinha vontade de sua vizinha. Entendi. Entendeu? Caraca. Então ele achava isso, cara. Achava que tudo era relacionado de sexo. Pra você ter uma ideia, cara. Não pode nem sonhar com a mãe dele. Não, mas ele falava... Sério, ele tem uma teoria, que era a teoria do Édipo, que, tipo, todo homem é apaixonado pela própria mãe. Caraca, velho. Tá nesse livro dele que eu esqueci o nome, né? E toda filha é apaixonada pelo próprio pai. Se o homem não é gamado na mãe, ele tem uma tendência a ser homossexual, de acordo com o Freud, né? Caraca. Então, eu acho que reflete, assim, muito mais o estudo do Francis, porque normalmente, como o Kaká disse, você sonha pelo que você passou durante o dia, né? Eu já tive, assim, cara, eu posso citar alguns exemplos em particular de, assim, sabe, eu lembro que teve uma época que eu trabalhei muito, assim, no escritório, né, onde eu trabalhava. E, cara, era um trabalho árduo, tipo, era muito complicado. Você ficava, tipo, horas e horas mexendo com planilhas e atendendo telefone, coisas do tipo. E eu lembro, cara, que quando eu chegava de noite, ao invés de descansar, me desligar de tudo isso, do trabalho, eu sonhava que eu tava trabalhando, cara. Quer dizer, que merda. Eu já trabalhava o dia inteiro, né? E quando eu chegava em casa pra descansar, pra me desligar desse tipo de coisa, não, eu sonhava que eu tava trabalhando. Do tanto que eu tive isso presente durante o dia, entendeu? Eu tenho isso também, cara, direto. Eu sonho que eu tô pintando piroca, que eu tô... né? Que pra quem não sabe, eu pinto quadrinhos eróticos, então... Pois cara, que merda, hein, cara. Mas sabe por que eu acho? Deixa minha piroca em paz, tá? Então... Você fala quando preenche cadastro, assim, em loja, qual a sua profissão? Desenhador de piroca, é isso? Quando eu vou fazer compra a prazo, assim, né? Eu tento explicar, né? Minha profissão. Aí ela fala assim: você faz o quê? Eu sou ilustrador. Você limpa móveis? Não, ilustrador. É ilustrar, limpar, entendeu? Ai, caraca. Mas enfim, né? Vamos parar de falar de piroca, vamos falar de sonhos. Eu só tenho um comentário sobre o que o Francis falou, né? Esse cara que fez o estudo e tal. Que faz sentido. Por exemplo, durante o nosso dia, a gente
colhe muita informação. São 24 horas colhendo informação de tudo quanto é lado. Sabe, imagina o seu HD do seu PC, e você trabalha com, sei lá, que nem eu, com imagens, você tem que pegar toda a referência e colocar em alguma parte. Muita imagem você vai usar pro seu trabalho e outra você vai descartar, entendeu? Só que às vezes você esquece de jogar na lixeira e fica naquela pasta, e vai acumulando um monte de informação inútil que só tá ocupando seu HD. Aí, segundo a teoria do Francis, o cérebro ele faz mais ou menos isso. Ele limpa, ele dá uma limpada no HD. Ele dá uma formatada todo dia enquanto você sonha. Entendi. É bem plausível, cara. É bem plausível, eu acho, assim, pela experiência que todo mundo, né, que todo mundo já teve. Tenho certeza que isso se repetiu muito, assim, durante a nossa vida, né, essa questão do sonho. Em contrapartida também, cara, teve um outro, na verdade é um psiquiatra, o nome dele é Montage Bowman. Ele fez um estudo na década de 70 que leva o sonho para um lado um pouco mais místico, né? Nesse estudo, ele diz que o ser humano ele tem uma capacidade de se comunicar via telepatia, prever o futuro e coisas mais ligadas ao misticismo, né? Tipo, eu não sei se aconteceu com vocês, mas, ou pelo menos vocês já devem ter escutado alguma pessoa dizendo que sonhou, que sei lá, que uma pessoa morreu e, sei lá, no outro dia aconteceu. Ou então, aconteceu a morte de alguém e o cara falou, puta, eu sonhei isso. Inclusive já aconteceu comigo. Meu Deus. Cara, eu tive um sonho, eu não lembro exatamente com quem foi, assim, eu lembro que era um vizinho, uma pessoa que morava perto da minha casa. Ainda bem que não foi comigo. Não, cara, acho que eu nem te conhecia nessa época. Eu era até um pouco pequeno, assim, sei lá, devia ter uns 11 anos, eu acho. Sim. E aí, eu acordei assim de manhã, minha mãe veio falar, tipo, fulano morreu. E eu fiquei assustado, porque eu era moleque na época, né? E eu fiquei assustado, eu falei, mãe, como assim? Tipo, eu não acredito que você tá me falando isso. Morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí eu falei pra ela, mãe, eu sonhei que essa pessoa tava num caixão e que ela morria. E eu falei, cara, sério, assim, foi uma experiência estranha, porque isso nunca tinha me acontecido, né? E eu até fiquei um pouquinho assustado, assim, não é balela não, cara, realmente aconteceu. Eu não sei se é coincidência, eu não sei se realmente tem alguma ligação, né? Se há alguma forma do ser humano prever o futuro, ou enfim, o sonho ser ligado de alguma forma telepática, mas eu tenho essa experiência, cara, aconteceu comigo. Isso talvez liga um pouco também com a teoria do inconsciente coletivo, talvez tivesse a morte da pessoa, ou pessoas pensando sobre aquela pessoa e talvez tu absorvesse aquilo. Pois é, então, eu acho que é aí que entra um pouquinho da telepatia que a gente tá falando, né? Sim. É bem comum acontecer, por exemplo, você sonhar com a pessoa e no dia seguinte a pessoa te ligar, sabe? Sim. Cara, já aconteceu muito comigo. Outra situação também. Eu tenho um amigo que... Isso já aconteceu 2 vezes já. E é intrigante. É intrigante. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o Atahel passou por um dia terrível, aconteceu coisas terríveis na vida dele, e ele passou um dia muito ruim, muito mal mesmo, assim, de deixar... Eu tô falando, tipo, de mim na terceira pessoa, vocês já perceberam disso? Igual o Silvio Santos faz. Enfim, vou falar de uma forma mais clara. Teve um dia terrível na minha vida, onde eu passei problemas bem ruins mesmo, né? E no outro dia, eu acordei, fui trabalhar, e esse meu amigo me ligou. Ele falou assim, cara, eu tive um sonho muito ruim com você, e eu queria perguntar pra você se tá tudo bem, se, tipo, sei lá, aconteceu alguma coisa e tal. E eu, cara, sério, eu fiquei de boca aberta, porque isso já aconteceu 2 vezes. Ele já me ligou 2 vezes, e das 2 vezes tinham acontecido coisas ruins comigo. Tinham acontecido problemas graves e tal. E eu fiquei, cara, puta que pariu. Sabe? É complicado, você fica com esse pensamento na cabeça. Não é possível que é tanta coincidência assim, sabe? Sei. Se for pensar como Freud, ele tem desejos reprimidos com você. Sério? Eu espero que não, cara. Espero que não, meu Deus. Por isso que eu falo, o Freud tá muito errado, cara. Eu já tive coisas assim, cara, mas que nem eu falei, tipo, eu sonho com a pessoa, um amigo, assim, próximo e tal. E aí no dia seguinte ele, tipo, me liga, tá pensando em você e te liguei. Caraca, que eu sonhei, que engraçado isso, cara. E um amigo meu que trabalhava comigo,
ele teve um sonho, tipo, também, assim, de morte, que nem esse que você teve, que ele falou que sonhou com um amigo dele, o tio dele. Ele acordou de madrugada, o tio dele tava no quarto dele, e, tipo, falou, tipo, até mais, sabe? Uma coisa, tipo, uma despedida, né? Aí ele, caraca, que sonho estranho, mãe. Aí ele acordou de manhã e falou, sonhei com o tio Jacinto lá, né? Aí a mãe dele, nossa, engraçado porque ele faleceu de madrugada. Caraca. Aí ele gelou assim, caraca, mano. E tipo, madrugada, tipo, no momento que ele acordou no meio do sono, sabe? De madrugada, tipo, o cara bateu as botas e faz se despedir dele. E ele era muito ligado com esse tio, ele era quase como um segundo pai, sabe? E só pra lembrar, pessoal, esses sonhos, né, que eu contei e o Schwarza também contou, ele tá dentro da categoria dos sonhos premonitórios, né, que são sonhos diferentes de sonhos telepáticos, né, que já é uma outra categoria estudada também por cientistas e psiquiatras, né, psicólogos e coisas do tipo. A experiência mais próxima assim que eu tive disso, de premonitórios assim, foi eu era um moleque assim e na escola só tinha um amigo negro, tá? E ele era magrinho assim e tal, e eu tive um sonho que eu andava pela minha casa e tinha um garotinho pequeno, magrinho, negro, que ia se escondendo, ia puxando meu braço para trás do fogão, algumas coisas assim meio aterrorizantes. Aí quando eu acordei, falaram que ele tinha morrido. Caraca! Vocês já ouviram falar de sonhos lúcidos? Já ouvi falar, cara. Sim. É meio sinistro, cara. Tipo assim, muita gente tem problemas com pesadelos. Sim. Né? Então, dizem, né, que tem uma terapia que você consegue se levar a ter um sonho lúcido. O que seria um sonho lúcido? Você sonha, mas você tem controle do seu sonho. Entendeu? Seria tipo como se você fosse uma terceira pessoa dentro do seu próprio sonho? Sim, e você pode conduzir o rumo do seu sonho. Você pode até conseguir sonhar com o que você quer. Como assim, cara? Vira todo sonho. Isso. E se você ter uma ideia, cara, se você procurar na internet e no Google tal, jogar como ter um sonho lúcido, tem até vídeos no YouTube ensinando você a técnicas pra você ter sonhos lúcidos. Aí você pode ter lá, sei lá, ter sonhos com a Nana Gouveia. Se você quiser, entendeu? E é muito engraçado. Eu já tive um sonho. Eu não sei te dizer se é lúcido ou não, entendeu? Mas eu tinha a noção de que eu tava sonhando. Eu, tipo assim, eu me vi em terceira pessoa, né? E eu sabia que estava sonhando e eu conseguia controlar o rumo do meu sonho, entendeu? Eu tive um sonho lúcido sem querer, entendeu? Caraca, assim, velho. Isso é uma coisa complicada pra mim, porque assim, né? Todos os sonhos que eu tive até hoje, eu sempre estive em primeira pessoa, assim, nunca tive, entre aspas, fora do meu corpo, tipo, vendo uma imagem minha, assim. O que eu tive, cara, foram sonhos, assim, que eu achei que eram reais, assim, coisas bem... Parecia que, tipo, tava acontecendo mesmo, assim, de acordar, sei lá, né, no caso de sonhos, acordar, né, feliz e tal, e no caso de pesadelos, acordar todo mijado. Eu lembrei de uma coisa engraçada. Eu lembro que em 99... ia sair o Dreamcast, né? Não, 98, ia sair o Dreamcast da Sega. Dreamcast, né? Dreamcast. Aí, tipo, eu era louco pra ter esse videogame, né, cara? E, tipo, era mó caro e tal. Aí eu sonhei um dia que eu tava guardando dinheiro pra comprar o videogame, né? Aí, no sonho eu já tava com a grana já pronta, assim, pra comprar. Aí eu acordei. Meu sonho foi tão real, cara. Tão real que eu acordei e fui procurar a grana. Tipo, eu guardei mesmo, mas, porra, era sonho. Puta, que merda. Isso eu acho que é o mais frustrante de tudo, né? Porra, mano, que bosta, não vou poder jogar o Sonic. Ai, caraca, que merda. Eu tive algumas coisas assim que o sonho lúcido tá mais ligado até em você ter consciência que você tá sonhando e não necessariamente tá fora do corpo. Você pode até estar por fora, mas é aquela ideia de você, caramba, isso é um sonho. Aquele estalo, sabe? Sim. E eu lembro que por uma época eu tinha assim, sem querer, né? Sonho lúcido, eu tava, tô sonhando. Aí quando tu tem essa consciência, normalmente tu acorda na hora. Porque tu já percebeu que tá sonhando e tu acorda. É verdade, aconteceu comigo também. Então, mas aí que tá, o sonho lúcido, teoricamente, pelo que o Schwarza falou, você controlaria o teu sonho. Então, quer dizer, você tem total controle, você sabe de tudo que tá acontecendo, e mesmo assim você continua sonhando, entendeu? Isso que é mais maluco ainda, né?
Eu por um tempo fiquei encanado com isso, que eu pensei, pô, eu quero continuar dormindo e fazer o que quiser no sonho, né? Eu não quero dirigir o meu sonho, né? Eu não quero me preocupar com ele, eu quero sonhar simplesmente. Eu uma época fiquei assim, aí toda hora que eu ia dormir eu pensava, eu me concentrava, sabe? Lembra que vai ter, que é sonho. Uhum. Aí quando acontecia, uma época eu conseguia, assim, acho que, sei lá, um mês eu consegui me concentrar mais, sabe? Que eu pensava toda vez. Aí o que acontecia, quando eu sonhava, eu pensava, via alguma coisa absurda, porque sonho geralmente acontece coisas absurdas, né? Sim. E aí quando eu via isso, eu pensava, caramba, eu tô sonhando. E aí eu comecei a controlar um pouco essa ideia de continuar dormindo. E aí chegou a um ponto que eu transformava tipo GTA, assim, sabe? Saía matando todo mundo, pegava as mulheres lá, não sei o que, derrubava o prédio com soco. Uhum. É muito louco, assim. Mas chega uma hora que tu pensa, tá, e aí, o que eu vou fazer? Tem outras coisas que eu acho que acontece, assim. A gente já falou, assim, dessas previsões, né, que normalmente os sonhos dão, né, acontecem de vez em quando, mas tem também aqueles casos de, por exemplo, quando você perde um ente querido muito próximo, de você acabar sonhando muito com ele, né. Eu acho assim, como eu falei, a gente não é especialista, a gente não pesquisou a fundo sobre estudos de sonhos ou coisas do tipo, mas acho que isso tem muito mais ligação assim com o sentimento, né, cara, que você tem pela pessoa, pela falta que ela te faz. Eu acho que isso acaba tornando isso mais fácil de acontecer, né? Cara, tem uma história assim da minha mãe. Tipo, minha avó faleceu há pouco tempo, né? Minha avó, mãe da minha mãe. E tipo, logo após a morte da minha avó, a minha mãe começou a ter sonhos frequentes com ela, sabe? Tipo, a minha mãe tá dormindo, ela acordava de madrugada, e ela sonhava que tava no quarto, assim, dela, entendeu? Caraca, E a minha avó, ela aparecia na beira da cama, e puxando ela, sempre. Ela sonhava isso direto, cara, direto. Aí, teve conversas, né, minhas tias revelaram depois, que a minha avó, quando ela faleceu, ela se sentiu, assim, que ela não tratava os filhos de igual, então ela foi embora com com aquela sensação de, porra, mano, vou embora, vou nem conseguir me desculpar de alguns filhos. Sei. Entendeu? Então, minha mãe achava que era isso, né? Que ela, tipo, de noite chegava tentando falar com a minha mãe e não conseguia. Cara, eu tô ficando com medo dessa conversa. Cara, não, sério, cara, a minha avó todo dia, e sempre o mesmo sonho, cara, não mudava, entendeu? Depois de um bom tempo, assim. Ô, velho, peraí que eu vou trocar minha cueca e já volto, tá? Peraí. Teve um sonho que eu tive, cara, que foi uma viagem, que tipo, eu tava sonhando, que eu tinha uma vida e tal, e quando eu acordei, eu achei que eu tava, tipo assim, quando eu acordei eu tava achando que tava iniciando o sonho. Entendeu? Que o sonho era o real e, tipo, quando eu acordei... Como assim, velho? Sério, cara? Não, peraí. Explica isso melhor, porque ficou confuso. Eu acho que os nossos ouvintes não entenderam. Então, eu sonhei que levava uma vida e tal. E, tipo, aquela vida que eu tava levando no sonho era mó real e parecia que, tipo, eu vivia ela há muito tempo, sabe? Não parecia uma coisa assim de imediata, que nem sonho. Geralmente sonhos são muito imediatos, né? Uhum. E ele parecia que tinha um background, entendeu? Aí, quando eu acordei, eu achei que tava começando a sonhar, não que tava no mundo do sonho, entendeu? Eu achava que o mundo real era o sonho e o sonho era o real. Depois caiu a ficha assim, eu vi, caraca, mano, eu sonhei, agora que é o real. Puta, tô todo maluco. Tá, beleza. Bem perdido esse seu sonho, cara. É um sonho maluco. Vocês já sonharam que no sono... Peraí. Vocês já sonharam que no sonho vocês dormiam e sonhavam? Um Inception, tá ligado? Sim, eu tava nas camadas do sonho, maluco. Eu já tive uma sequência dessa, cara, de tu, principalmente em sonho de, assim, de um diabo vai te pegar, algum monstro vai te pegar, e aí tu fica acordando, e um sonho atrás do outro, sabe? Sim. O que já aconteceu comigo, cara, foi de ter sonhos que continuassem num outro dia. Tipo, sério, continuação mesmo. Tipo uma série. Cara, isso é bizarro. No próximo capítulo. Cara, parece mentira, mas já aconteceu comigo. Assim,
deu parar com um sonho, eu acordei e tal, e assim, não era um sonho nem muito bom, posso até chamar de pesadelo, e cara, no outro dia a parada continuou. Eu falei, cara, não quero mais participar dessa série, me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu não quero ver essa sequência. Foda, cara, mas já aconteceu comigo também, cara, sinistro. Eu tinha uma curiosidade, assim, com relação a sonho também, que tem pessoas, e isso já aconteceu comigo, de sentir... Tem gente que fala que não sente a dor, não sente gosto, ou não sonha colorido. Eu queria saber se vocês têm esses... sente essas coisas, assim, no sonho. Cara, eu, assim... A maioria dos sonhos que eu tenho, eles são bem próximos, assim, da realidade mesmo. Eu consigo sentir, assim, quando eu tô com alguma sensação nos sonhos. Assim, tipo, por exemplo, dor, essas coisas, não, assim, mas eu tenho uma sensação muito grande, assim, de que as coisas estão acontecendo mesmo, né, de realmente, às vezes até acordar meio, acordado, puta que pariu. Acordar assustado, ou, tipo, ficar bastante feliz com um sonho bom, assim. Eu tenho essa sensação de proximidade com coisas realmente acontecendo mesmo, sabe? Sim. Eu sei, dentro disso que o Kaká falou, eu já ouvi falar de uma teoria não, é um fato até científico, que acho que todo mundo, ou quase todo mundo, não consegue reconhecer letras e números nos sonhos. É impossível. Quando você sonha com letras e números, você vê embaçado ou você vê bagunçado. Tanto é que tem um episódio do Batman Animated, aquele desenho animado do Bruce Timm. Sim. Né, que o Batman ele é induzido a sonhar eternamente, enquanto os vilões ficam fazendo festa em Gotham, entendeu? Uhum. Aí o Bruce Wayne, dentro do sonho, ele descobre que tá sonhando por causa que ele tenta ler alguma coisa. No que ele tenta ler, ele fala, peraí, eu tô num sonho, isso aqui não é real. E ele consegue acordar e vai lá atrás do vilão, entendeu? Acontecimentos estranhos enquanto a gente dorme. Eu já vi muito relato, cara, de gente falar que tem tremedeira enquanto tá dormindo e não consegue gritar. Tem gente que tem relatos de a paralisia do sono, né? Que é bem comum, que as pessoas estão dormindo e tem uma sensação que tem uma pressão no peito e não consegue se mover. Isso, né? Inclusive, a gente já comentou uma vez sobre paralisia do sono, que até estava um pouco ligado à abdução, né? De coisas alienígenas e tal. Sim. E pra quem não conhece, pessoal, a paralisia do sono, ela se dá... porque assim, quando você tá dormindo, o teu organismo, ele né, solta uma série de substâncias, tipo, pra deixar o teu cérebro relaxado, o teu corpo relaxado. O que acontece quando há a paralisia do sono é que você acorda, porém essas substâncias, elas ainda estão ativas no teu cérebro, no teu corpo. Então o que acontece? Você está acordado, mas você não consegue ter nenhum tipo de reação. O seu cérebro não consegue te mandar nenhum impulso de movimento. Então você acaba achando que está dentro de um sonho, mas na verdade você está acordado, mas não consegue se mexer, não consegue fazer alguma coisa que você queira. Isso deve ser maluco, cara. Nunca aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. E sabe o que é foda? Por causa que ele acontece geralmente quando você tá naquela transição de você estar no sono profundo e acordar. Então, você tem alucinações às vezes. Eu já tive acho que umas 2, 3 vezes essa paralisia do sono. Uma vez, acho que eu já até comentei, acho que em off ou em algum off-topic, eu tava dormindo na minha cama, né? Aí eu tive isso, né? Eu tive essa paralisia, não conseguia me mover e tinha um anão na porta do meu quarto. Um anão? Sério, um anão pelado. Tô brincando. Cara, você anda sonhando coisas estranhas, velho. Puta que pariu. Não, ele tinha um anão, né? E ele vinha andando, meio que se rastejando, puxando uma perna na minha direção. E eu não conseguia me mexer e nem gritar. Entendeu? E não era sonho, porque eu tava no meu quarto. Eu enxergava o meu quarto, entendeu? Uhum. E era esse tipo de alucinação que acontece nessa paralisia do sono. Cara, isso deve ser muito sinistro. É muito ruim, cara. Teve um amigo nosso também que teve esse caso de paralisia do sono, e ele falou que se sentiu sufocado, que parecia que ele não tava... Ele tentava respirar e simplesmente não vinha respiração, cara. Era tipo uma sensação de sufocamento mesmo. Parecia que ele tava, né, dentro de um sonho e não conseguia controlar o próprio corpo. Sim, sim. E aquela sensação de queda, que a gente tá na cama e parece que tá tropeçando, tá caindo de alguma coisa. Geralmente acontece quando a gente tá começando a adormecer. Aham. Cara, isso... A parede. Então...
isso acontece muito comigo até hoje, cara. Minha mãe costumava dizer que isso acontecia, tipo assim, quando você tá dormindo, você tem meio que um susto, tá caindo, né? Minha mãe dizia, né? Minha mãe é do Nordeste e tal, e tem esse folclore, né? Ela dizia que é quando a gente tava crescendo. Quando dava esse susto, assim, é quando a gente tava crescendo. E isso acontecia muito comigo quando eu era menor, assim. A sensação de queda. Hoje em dia, o que eu tenho mais é susto. Tipo, eu tô naquele estado de vigília pro sono, e aí quando eu caio no sono, assim, sei lá, me dá um susto. Eu dou dá um piripaque, assim, eu dou um pulo, assim. Cara, acontece muito isso comigo, cara. Eu tô na cama e dá uma sensação que eu tô caindo, assim. É que nem você falou, um susto. Aí você dá uma acordada, assim, caraca, mano. Que merda, o que foi isso? Esse de cair, assim, já tive, somente chutar a parede, socar a parede, ficar machucado, essas coisas todas. É mais bruto. Porque lá em casa eram 5 irmãos, então a gente ia num quarto, assim, todo apertado, então sempre tava na parede, alguma coisa assim. Cara, deve ser uma merda, né, velho? Você tá num quarto com um monte de gente e tem um filho da puta te chutando de noite, te batendo. Puta que pariu, seus irmãos deviam te odiar, cara. Porque a gente também fazia, né? Então, era uma família de boxeador, né? E esse da paralisia também, cara. E geralmente comigo é associado a uma situação de terror mesmo. De estar algum monstro querendo te comer, literalmente, né? E sempre alguma situação assim. Aí tinha essa paralisia de sono mesmo. Mas você teve, tipo, experiência já com isso mesmo? De né, acordar? Porque assim, a paralisia, ela é... Você tá acordado, mas você não consegue se mexer porque o teu corpo tá com essas substâncias, né? Com essas... igual. Realmente, substâncias que o organismo solta, você não consegue ter reação, cara. Igual como o Schwarza falou, você chega a abrir o olho, vê o ambiente em volta, às vezes meio embaçado, tenta falar, não fala nada e fica ali travado. Aí às vezes tu dorme, acorda de novo, continua não se mexendo, é bem bizarro. Então, teve até um estudo que aconteceu em 1999, dizendo que 75%, esse estudo aconteceu numa universidade, mas eu não sei dizer exatamente qual foi a universidade, e eles pesquisaram, né, com alguns universitários e tal, e diziam que 75% das pessoas que tiveram paralisia do sono ligaram essa paralisia a algum tipo de alucinação mesmo. Como o Schwarza falou, que viu lá o doente pelado. Ou mesmo você que teve essa questão de ver monstro e coisas do tipo, né? Então é uma coisa que realmente tem uma ligação, entendeu? Ela normalmente, a paralisia do sono, ela acontece somada a algum outro tipo de reação que você acaba ligando a alucinações e coisas assim. Vocês nunca viram, vocês já perceberam que, tipo, todo relato de rapto de alienígenas acontece enquanto a pessoa tá na cama dela no quarto dormindo? Sim, isso é verdade, ela cara. Ela levita na cama e sai pela janela voando assim e vai embora. Sim. Golpe, né? Isso é de acordo, por exemplo, na América do Sul, as pessoas acabam vendo muita alucinação de fantasma, por causa que esse negócio de fantasma, ocultismo, tá muito mais ligado à nossa cultura. Nos Estados Unidos, como na cultura deles é muito forte essa coisa de OVNI, alienígena, por causa até do caso Roosevelt, né? Os americanos têm muito esse tipo de paralisia do sono, que é relacionado a rapto de alienígena, aquela coisa toda. Então, é aquela coisa de você ser, né, de você ser de certa forma influenciado por informações que você teve durante o dia, ou histórias que você ouviu, sei lá, noticiário que você viu, e acabar trazendo isso pro seu sonho, né, e acaba acontecendo essas maluquices aí. Sim. Vocês já ouviram falar também de uma síndrome maluca chamada cabeça explosiva? Não, essa não. É quando a pessoa... Sério, cara? Isso aí é normalmente o que acontece com um palito de fósforo? Mais ou menos. Isso acontece quando eu vejo um trailer de um filme ruim. Essa piada foi digna de A Praça é Nossa, cara. Puta que pariu. Não, é tipo assim, quando a pessoa tá iniciando o sono profundo, né, e de repente acontece algum barulho no ambiente, e a pessoa acorda, né, e por causa do barulho no ambiente, a pessoa acorda no susto. Sim. Só que, ao acordar, a pessoa tem uma sensação de a cabeça tá explodindo, um som de explosão na cabeça. Caraca! Ou um vaso quebrando, sabe? Coisas assim. E, tipo, tem pessoas que
que vão pro hospital por causa desse som, sabe? É tão forte na cabeça das pessoas, né? Então, incomoda tanto que as pessoas acham que quebrou alguma coisa na cabeça e vão no hospital. Mas olha só, cara, eu não sei vocês, mas, tipo, quando eu acordo, assim, com algum barulho, sei lá, alguém gritando ou fazendo algum barulho alto, eu já fico puto. Imagina uma explosão dentro da cabeça, cara. Cara. Aí os médicos até falam que não conseguem ver se tem ligação a alguma doença, né, que já existe. Eles ainda estão estudando isso pra ver se descobrem qual o motivo disso acontecer com algumas pessoas. Pois é, né, cara? Por isso que tanto o sono como os sonhos, né, ainda são tão pesquisados, né, pelas pessoas que estão na área e, né, e são entendidas do assunto, né? Muita coisa eu acho que ainda tá a ser descoberta, né? Sabe por que o sono é interessante para ser estudado? Porque quando a gente dorme, um outro eu assume o seu corpo, entendeu? Que tipo, a gente é dividido em dois conscientes, né? O consciente que a gente usa durante o dia e acho que é o ID, né? Que é o inconsciente, né? É o seu eu que fica reprimido dentro do seu cérebro, entendeu? Ele vê tudo que acontece durante o seu dia, ele acompanha você o dia inteiro, só que só na hora do sono que ele é liberto pra brincar, entendeu? Então é por isso que é interessante, né? Porque quando você tá dormindo, você vira outra pessoa. É um filho da puta, né? É um filho da puta. Ele te cola. Faz você sonhar como é feia, entendeu? Merda, cara. Dentro dessa coisa dos mistérios do sono e dentro dos sonhos também, né? A gente tem uma coisa que é chamada de sonambulismo, que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas. Com umas acontece de uma forma mais tranquila, de, sei lá, o cara sentar na cama e conversar sozinho. Meu irmão fazia isso, cara. Ou até, tipo, de pessoas levantando, indo na geladeira pra comer, ou então andando pela casa, ou saindo pelas ruas, sabe? Então, o sonambulismo é uma coisa que acontece e há casos graves, assim, de sonambulismo, né? Cara, vocês sabiam que até o ano 2000 haviam cerca de 68 casos de homicídios relatados no mundo inteiro praticados durante o sonambulismo? Cara, eu já ouvi falar, mas eu acho que metade desses daí é migué, cara. Né? Tipo, o cara fez alguma coisa de errado. Não, eu tava dormindo. Tava dormindo. Não fui eu, não foi meu eu, foi meu eu dormindo. Não, e tem casos famosos, cara. Tipo, vou contar aqui um pra vocês, que aconteceu em 1987, quando um rapaz de 23 anos chamado Ken Parkers saiu da sua cama, entrou em seu carro e foi pra casa dos seus sogros. Ele estrangulou o coitado do sogro e esfaqueou a coitada da sogra. Cara, uma morte terrível, assim, né? Parece até piada, né? Parece até piada, né? E em seguida, assim, né, aconteceu isso, ele declara que ele tava tendo uma crise de sonambulismo, e após isso ele foi até a delegacia, né, se declarou, tipo, ele falou assim, ó, aconteceu alguma coisa ruim, eu acho que eu matei pessoas e tal, e ele meio que se entregou, né, entregou pra justiça. E esse caso, ele foi levado, né, a júri e tudo, o cara foi julgado, e eles julgaram, tipo, deram ele como inocente. Olha, né? só. Então, né, cara, mas vale lembrar que isso não é comum, que é só que isso aconteceu num caso à parte, né? Porque senão, tipo, todo assassino iria dar essa desculpa de que tava, sei lá, cometeu algum crime porque tava, né, com uma crise de sonambulismo, né? Né, assim ia ser muito fácil criar álibi. Exatamente. Né? Nesse caso, eu acho que houve provas concretas, né, de que realmente o cara tava dormindo e que sofria de sonambulismo grave e tal. Sim, eu lembro, eu cheguei a ver sobre esse caso, o cara tinha histórico já de sonambulismo, entendeu? Uhum. Aí levaram já tinha exames. feito assaltos e tudo, né? Caraca. O assaltante dormiu. Dentro desses casos de sonambulismo engraçado, uma vez eu tava assistindo, acho que no NetGeo, que é uma história de uma gorda lá, que ela é gorda, né? Então ela tava fazendo dieta pra emagrecer, né? Aí o que acontecia? Ela ia dormir,
né? Aí, tipo, ela começou a perceber que não perdia peso, né? Caraca, eu tô comendo só sopa de verdura, tô comendo, sabe, coisa diet e tô gorda, né? E não entendia. Aí o marido dela começou a desconfiar que, tipo, nossa mulher tá vindo de madrugada comer, porque a comida que eu guardei ontem aqui, o bolo de chocolate que eu deixei na geladeira, comeram, entendeu? Só que a mulher falou, não comi, ela estava de pé junto. Aí o que o cara fez? Ele pegou e instalou câmeras no quarto e pela casa, né, pra ver o que acontecia. Aí ele presenciou que a mulher dele levantava durante a madrugada, dormindo, ia pra cozinha e comia. Fazia sanduíches e depois voltava pra cama e dormia. Cara, isso tudo dormindo, cara. É muito difícil acreditar numa parada dessa, né? Eu falo, cara, que a gente dorme, o ser evil toma conta do nosso corpo. Pois é. Cara, né? Aí descobriu que ela não emagrecia por causa disso. Ela comia dormindo. Vocês já passaram por algum tipo de experiência de sonambulismo, vocês mesmos? Cara, eu já tive, assim, principalmente, eu acho que entre os 8 e 12 anos, uma vez eu tava dormindo e eu não lembro de sonho nenhum, mas eu me lembro de no meio do sono escutar um barulho, tipo água batendo numa telha, assim, sabe? Uhum. Eu, caraca, que barulho é esse? Aí quando eu abro o olho, assim, eu acordo, eu tô fazendo xixi na lixeira da cozinha. A minha prima olhando assim, sabe? Ai, caraca, velho. Eu assim, cara, eu não tive caso de sonambulismo grave, de tipo andar pela casa ou sei lá, levantar pra ir na geladeira, tomar um copo d'água e voltar e dormir. Mas assim, eu tenho muito, minha esposa diz que eu falo muito de noite, muito assim. E fico trocando ideia mesmo, ela fala comigo e eu vou respondendo e tal. Amor, empresta cartão de crédito, pode pegar. Pois é, né? Mas, assim, e coisas também que acontece é que, tipo, eu tô sonhando e eu, no meio do sonho, eu acordo e eu percebo que eu tô falando com ela. Tipo, eu não sei se isso é sonambulismo, se é considerado sonambulismo. Mas aí eu vejo que, tipo, eu tava sonhando e eu tava conversando com ela. E aí eu falo, tipo, não, tipo, deixa pra lá, o que eu tô falando, sei lá, é besteira. Porque eu fico falando, sei lá, coisas do dia a dia, entendeu? Aí ela fica conversando comigo, tipo, tá, o que você tá falando? Tá ficando maluco? Eu não sei se você sabe, mas na Idade Média, a pessoa que era sonâmbula era queimada, né? Ela era tida como uma possessão demoníaca. Puta, cara, não, e eu até, não que eu ache isso certo e tal, né, mas eu até entendo, porque imagina só, na Idade Média, onde tudo acontecia, né, a Idade Média foi tipo uma época, assim, no mundo onde aconteciam coisas terríveis e não tinha muita regra, assim, né, sim. A galera via esse tipo de comportamento e realmente achava que era alguma coisa demoníaca e coisas assim, né. Cara, eu concordo, o meu irmão, ele não é sonâmbulo, né, O que acontece? O que acontecia, não sei se ele ainda tem isso. Ele às vezes levantava no meio da madrugada, sentava na cama e ficava com o olho arregalado. Aí eu falava pra ele, chamava ele pelo nome, né? Aí ele não me respondia, ele ficava me olhando fixo assim, né? Aí eu ficava com medo. Aí, tipo, no dia seguinte eu falava, cara, o que aconteceu? Você sentou na cama e, tipo, ficou me olhando? O que aconteceu, cara? Eu falei, não lembro. Não lembro disso. Não, a minha namorada, ela é sonâmbula. Um dia ela vai me matar. Ai, caraca, que merda. Um parecido com isso aí, uma vez o meu irmão tava dormindo, e já era casado e tudo, mas foi dormir lá na casa onde eu morava com meus pais. Aí a mulher dele disse que acordou no meio da madrugada e eu tava dormindo no sofá, né, visita e tudo, eu era o menor, então dormi no sofá. Aí ela levantou pra ir beber uma água e passou pela sala onde eu tava. Só que ela disse que quando abriu a porta, ela me viu assim sentado no sofá com a perna cruzada, né? E assim com a cabeça meio baixa, com o olho aberto e com o olho virado ainda, meio branco. Meu Deus do céu, cara. Ela disse que desistiu, voltou e foi dormir. Mas, cara, essa parada que você tá falando e tal, se a gente for pensar, óbvio que eu acho que isso já aconteceu com a gente já sendo adulto, mas criança, isso acontece mais em crianças, cara. Inclusive tem uma pesquisa que diz que 25% na verdade, de crianças entre 3 a 10 anos já relatou pelo menos um episódio por ano de sonambulismo. Então, eu não sei, eu acho que sonambulismo pode até estar ligado a atividade. Por exemplo, criança a gente sabe que é muito ativa, né, durante o dia e tal, e chega de noite, às vezes não consegue, tipo,
desligar o cérebro por completo e acaba deixando a atividade cerebral alta. Eu não sei se estou falando besteira, porque eu não sou cientista, me desculpem. Eu tenho uma teoria parecida com a sua sobre sonambulismo. Mas assim, né? Mas só pra complementar, eu acho que tem ligação, cara. Porque isso pode acontecer com pessoas que são teoricamente mais ativas. Eu acho que é muito plausível isso. Que, por exemplo, a gente tava falando da paralisia do sono. Sabe o que o nosso corpo para, né, quando a gente tá dormindo? Que ele libera aquela substância que deixa a gente paralisado. Sim. Por exemplo, se você for sonhar que tá correndo, e se não tiver essa substância que deixa o corpo paralisado, você vai ficar correndo na cama, que nem um imbecil. Sim. Aí seria, talvez, eu não sei, o distúrbio que faz a pessoa ter sonambulismo seria a falta dessa substância química que deixa a pessoa paralisada, então ela acaba sonhando e acaba se movendo. Pode ser, cara. A gente pode pedir pra alguma pessoa que seja especialista em sonhos e sono mandar um e-mail pra gente, né? Pra de repente saber se é isso mesmo, se já tem algum estudo, né? Sobre esse tipo de caso e tal, mas é uma coisa que pode ser... pelo menos a explicação é plausível, né? Ela bate um pouquinho com esse tipo de coisa, né? Você já ouviu falar de um caso de sonambulismo que era uma mulher que fazia sexo com desconhecidos? Cara... Era assim. Isso é bizarro. Ela era casada, né? Aí ela tinha ataque de sonambulismo. Ela saía na rua e transava com o pessoal, o primeiro cara que aparecia. Mas, cara, que merda, velho. Quanto tempo esse marido demorou pra descobrir que a mulher saía pela rua, velho? Então, ele acordava no meio da noite, olhava pro lado, cadê a Josefa? Cara, se minha mulher se mexe, eu já dou um pulo, já caio em pé feito um gato. Imagina. Pô, cara, pelo amor de Deus, esse cara demorou quanto tempo pra descobrir isso? Vai ver que ele era igual o Fred Flintstone, né? Cada um dorme numa cama. Né? A Vilma e o Fred não dormiam na mesma cama. Uhum. Né? Aí, tipo, ele começou a desconfiar. Por que essa mulher sai? Aí eu pergunto pra ela no dia seguinte, ela fala que não lembra de nada. Aí ele seguiu, teve uma vez que ela levantou de madrugada, ele seguiu ela. E ele pegou ela lá, né? Dando em cima dos caras e dando pros caras no meio da rua. Aí outra coisa que também fez ele desconfiar foi que tinha um monte de camisinha pela casa, né? Isso acaba, sei lá, ajudando bastante. Porra, cara, puta merda. A mulher ainda lembra disso ainda, cara. Não, ela não lembrava. Ela não lembrava. Mas num sonâmbulo lembrar de usar camisinha ainda, pô. Parece uma história mal contada. É que ela era uma sonâmbula consciente, né? Cara, acho que essa mulher não tinha nada de sonâmbula não, velho. Acho que ela pulava a cerca mesmo. Não, eu ficava imaginando, cara, esse cara levar a mulher no hospital. Doutor Francisco, a minha mulher aqui, ela tem um problema de sonambulismo. Ela sai de madrugada e fica dando pros vizinhos. Ai, cara. O médico, se fosse o médico, eu falava, cara, meu amigo, isso não é sonambulismo. Meus pêsames, meu querido. Isso não tem nada de sonambulismo, não. Não, mas o pior é que fizeram um monte de exame com ela, e descobriram que realmente ela não tava mentindo. E é interessante citar também, cara, que não... Assim, a causa do sonambulismo, até hoje, ela não é bem explicada, né? Os estudos até hoje feitos não conseguem precisar exatamente por que acontece o sonambulismo, né? Eles não sabem dizer se é no período de vigília do sono que isso acontece, entendeu? Então, até hoje é uma parte, assim, do sono que não tá bem explicada, né? Sabe o que eu acho mais sinistro do sonambulismo, cara? É que nem nesse caso que você falou do cara que pegou o carro e dirigiu lá, matou o sogro e a sogra e acabou sendo provado que o cara realmente estava sonâmbulo, né? Uhum. O que eu acho bizarro, cara, é que o cara dormindo, ele consegue pegar um carro, dirigir, se locomover pra uma casa, sabe? Fazer coisas assim que você tem que estar consciente, sabe? Mas, pois é, como é que o cara vai ter a percepção de direção e coisas cara. Assim? Como é que explica isso, cara? Pior que às vezes o sonâmbulo ainda faz de olho fechado, né? Quando tu olha pra às vezes o cara tá de olho fechado. Sim. É muito estranho. Cara... Estranho. Cara, por isso que eu falo, é uma entidade evil que toma nosso corpo enquanto a gente dorme, cara. Tinha que voltar com as queimadas que tinha na Idade Média, cara. Pegar o pessoal e queimar. Como assim, velho? Você tá maluco? Queimar minha namorada, mano. Queimar as pessoas, velho? Você tá louco? Caraca, velho. Tá maluco.